Bem, então eu queria voltar para a aula e talvez comentar um pouco essa pergunta feita antes do intervalo, né? Que na verdade o problema talvez não seja esse, de dizer que não há mais erro, não há mais verdade, porque quando se pergunta isso no fundo, ou quando se pensa assim, ainda existe no certo horizonte a ideia de oposição, né? E é óbvio também que Hegel é um racionalista. A gente também tem que tomar um certo cuidado, porque poderia dar a entender que Hegel, assim, vale tudo, então, né? Não, Hegel ocorre o seguinte: os processos, eles são racionais, né? E existe, digamos assim, uma certa conformidade ou, digamos, concordância do sujeito com procedimentos universais e particulares, né? Então, o fato de haver um desenvolvimento do saber não nega que haja momentos de efetivação, de determinação. Ocorre que esses momentos de determinação, a verdade desses momentos, não é uma verdade fixa, mas é uma verdade móvel, assim como o sujeito é móvel, né? Então, todo esse problema do erro, né? Talvez o erro esteja justamente em fixar a verdade como uma particularidade, ou o erro está nas unilateralidades, nas finitudes, né? Mas mesmo esse erro, que pode ocorrer num certo momento, aliás, sempre ocorre na consciência, ele exprime justamente, às vezes, uma reação, né, a uma verdade. Enfim, esse problema ele é complexo, que não dá para resolver de uma maneira assim, há ou não há o erro, né? E assim por diante, né? Bom, então, o que nós vamos ver a partir de agora é essa sequência dos parágrafos da introdução, parágrafo 5º ao 8º, quando o Hegel assume, então, a perspectiva do sujeito, depois de enfatizar a necessidade de apreender o saber que aparece. Então, esse saber que aparece se dá como saber da consciência ou como filosofia do sujeito, na consciência na qual se organiza a si mesmo esse saber. Ou seja, o modo específico de a filosofia apreender o real na fenomenologia do espírito, particularmente, passa pelo caminho de uma filosofia da consciência. Esse é um ponto que marca a perspectiva da fenomenologia do espírito e é objeto de predileções ou de rejeições, eu não diria, mas o que ocorre é que muitos acham que essa é a grande obra de Hegel, né? Porque ela é mais concreta e assim por diante. É um fato que a fenomenologia do espírito é a apresentação do saber na perspectiva da consciência. E que Hegel depois abandona essa perspectiva da consciência, da constituição desse saber dramático na consciência, né? Isso não significa que o saber não se coloque para a consciência, apenas a exposição não é mais essa. E o fato é que o Hegel, na fenomenologia do espírito, ele, em grande medida, ainda se filia à tradição da modernidade, né? Por isso que, de alguma maneira, o Heidegger, quando comenta o Hegel, o conceito de experiência em Hegel, é a introdução que ele comenta, não tanto o prefácio, né? Porque ali Heidegger então vai conectar o Hegel à tradição cartesiana da filosofia da consciência, como o acabamento dessa filosofia, né? Mas a questão é saber se Hegel, de alguma maneira, já não se coloca na ciência da lógica, na enciclopédia, numa perspectiva não mais tão restrita de uma filosofia da subjetividade ligada à consciência. Então, é isso que vai se anunciar no parágrafo 5º e 6º, né? No parágrafo 6º, Hegel indica que o saber que se constitui pelo caminho das figuras da consciência é o que é o objeto da fenomenologia. E no 5º, ele diz que esse saber emergente é o da consciência natural
que toma ciência do verdadeiro saber. Eu vou interpretar rapidamente esses parágrafos de maneira geral para depois voltar ao detalhe. Esse trajeto não é, porém, uma mera ascese ao saber, uma mera elevação ao saber, destituída de qualquer obstáculo no caminho. E aqui está justamente uma das grandes novidades de Hegel, que consiste em incorporar ao processo de saber igualmente o não saber, os percalços que, entre aspas, podem ser tidos como formas de erro, né? Nesse sentido, esse caminho da consciência é também a perda da identidade da consciência, na medida em que o saber que ela, a consciência, toma como verdadeiro, seu saber, deixa de sê-lo. E aí, lembra um pouco o que o Hegel diz no escrito sobre a diferença, de que o absoluto não se dá só como identidade e diferença, mas como identidade da identidade e da não identidade. A oposição e o ser um estão ao mesmo tempo nele. Então, no parágrafo 5º, se afirma que se assumirmos que a ciência tem de ter por objeto o saber que aparece e que, portanto, não pode contentar-se com afirmações previamente elucidadas ou certas, então ela tem de ser desenvolvida como um trajeto, mais precisamente como um caminho para o saber. Já que essa exposição tem por objeto exclusivamente o saber fenomenal, não se mostra ainda como ciência livre, movendo-se em sua forma peculiar. É possível, porém, tomá-la desse ponto de vista como o caminho da consciência natural que abre passagem rumo ao saber verdadeiro, ou como o caminho da alma, que percorre a série de suas figuras como estações que lhe são pré-estabelecidas por sua natureza. Essa ideia do todo, né? Pré-estabelecidas por sua natureza, para que se possa purificar rumo ao espírito, e através dessa experiência completa de si mesma, alcançar o conhecimento do que ela é em si mesma. Isso certamente numa perspectiva de para ela mesma, né? Então, o que nós temos aqui é o saber que aparece, né? E a ideia de caminho. Essa noção de caminho, ela se repete várias vezes, né? Caminho da consciência natural ao saber verdadeiro, caminho da alma. Mais adiante, no parágrafo 6º, caminho da dúvida, caminho do desespero, né? E no parágrafo 7, que eles traduziram aqui por curso do itinerário, que era a página 67, a Vozes, é Weg também, é caminho, né? No curso do caminho. Então, essa ideia do caminho, ela se repete muito e é um pouco a ideia da subjetividade enquanto caminho, né? Que se dá na consciência e ser superado, e a ser superado por ela, né? E aí, novamente, vemos a marca da fenomenologia como justamente esse percurso que se completará, entre aspas, né, na enciclopédia, e que é uma depuração, a ideia de que não é um caminho que termina na consciência, mas que tem um alvo, vai ser o problema do 8º parágrafo, né, que é a consciência e que pode indagar se haverá um fim enquanto término, né? Mas o fato é que há um percurso da consciência de superação nela mesma que vai, então, chegar ao espírito, né? Como a eticidade, a religião e filosofia, né? Então, o que nos remete tudo isso, essa ideia de caminho, de depuração do sujeito nele mesmo, da consciência natural, né? Existe aqui um certo ar romanesco, né? Uma certa exposição do ponto de vista
de um percurso do homem individual, né? Que é o que surge no prefácio, né? E isso dá um certo ar utópico também à fenomenologia, né? Há toda uma preocupação do Hegel nessa obra em não somente apresentar o saber na consciência, mas eu diria do saber para a consciência, para o indivíduo que, acompanhando o percurso do saber, forma-se a si. Então, é bem complexa essa estrutura da fenomenologia, que, por exemplo, autores como Châtelet vão dizer que é ambígua a estrutura, né? Porque existe o universal, quer dizer, no prefácio, existe o saber que veio até hoje. Esse saber, ele, de alguma maneira, está posto. E a fenomenologia do espírito, ela não vai assim, ela está, digamos, narrando um percurso que, de alguma maneira, já está em si, já está posto para o filósofo e em si na consciência. Então, existe uma apropriação da consciência, mas de algo que já está nela. E a exposição da fenomenologia é todo esse percurso da consciência que passa a ser consciência de si, razão, espírito, religião e assim por diante, né? Então, existe esse percurso da consciência que, ao mesmo tempo, é posto como uma tarefa para o indivíduo que vai ler a fenomenologia, que tem que fazer esse percurso nele mesmo. Mas esse indivíduo, de alguma maneira, ele se identifica, então, com a consciência. E, para completar isso tudo, para problematizar, existe o filósofo Hegel, né? Que acompanha esse percurso, tanto é que existe o momento da consciência e o momento do filósofo, do in si pro filósofo, em que o filósofo percebe o que para a consciência escapa no percurso. Então, há vários níveis aí de articulação desse processo do saber na fenomenologia, né? Que nós vamos, talvez ao fim da introdução, ver com mais calma, né? Então, há toda uma preocupação com o indivíduo particular, né? E como ele chega ao saber e como esse saber é algo dele. O indivíduo tem o direito de exigir que se lhe forneça a escada, nós vemos no prefácio. E em outras obras, né, na ciência da lógica, na enciclopédia, pode-se dizer que o tom é, digamos, mais abstrato, exposto segundo o saber que se desenvolve por si, né? Mas convém sempre perceber esses vários níveis do todo, do alvo, né? E da particularidade, né? Puxa vida! Contingência da particularidade subjetiva, né? Então, bom, eu vou pular esse trecho aqui, que é o trecho que eu passei para vocês na primeira aula, que indica um pouco essa dialética na consciência, né? Que a fenomenologia do espírito é um movimento progressivo, né? Da consciência ao saber absoluto, e que o fim disso é a abolição, digamos assim, da oposição da consciência, e que é, então, o alvo, a ciência da lógica, né? Bom, o que ainda conviria agora a gente explorar um pouco mais é essa sequência dos parágrafos 6 a 8, porque no 5 é colocada a perspectiva do sujeito. No 6 e 8 vai ser especificada essa natureza, né? Esse caminho da consciência. Ou seja, trata-se de indicar a natureza do percurso da consciência, que é um caminho não só de dúvida, mas de desespero. Zweifel, Verzweiflung, né? E essa questão da dúvida enquanto desespero, que aparece no 6º parágrafo, né? Ela é significativa, né? Porque ela implica para uma perspectiva de destruição da consciência, que a consciência deve assumir uma experiência radical.
E aí eu remeto a um aforisma da época de Iena, que está no volume 2 do Durkheim, mas não tem tradução, que quando o Hegel fala o seguinte sobre a consciência, uma imagem, né, metáfora, que ele diz: uma meia costurada é melhor do que uma meia furada, mas isso não se aplica à consciência de si. Ou seja, a consciência de si não tem essa coisa de remediar, é a experiência radical, né? E na própria fenomenologia do espírito, um pouco antes de chegar ao item sobre a religião, Hegel afirma que as feridas do espírito saram sem que fiquem cicatrizes. Então, são imagens importantes dessa experiência radical que a consciência tem, né? E essa experiência se dá pela negação, no sentido de que a consciência caminha para, ou segundo, uma negação determinada, que é o assunto do parágrafo 7, em que ela vai percebendo a necessidade de uma elevação para uma outra figura, né? A necessidade de fazer a passagem pela negação. E o parágrafo 8º, a ideia do objetivo, que é todo esse percurso. A consciência possui um fim. Ela não é nesse ponto, embora se diga que há um ar romanesco, um ar de aventuras, né? Nessas passagens da fenomenologia do espírito, elas ao mesmo tempo possuem uma necessidade que está inscrita na própria prática, né? E que a consciência então se supera a si mesma, né? Vamos então ao parágrafo 6, segundo o que o Hegel mesmo diz. A consciência natural vai mostrar-se como sendo apenas conceito do saber, o saber não real. Esse apenas conceito do saber aqui é Begriff, né? No sentido de que o que fica é esse momento do conceito, no sentido do que apreende, do que liga os momentos, né? Tanto o momento do sujeito quanto o momento objetivo, né? Que é sempre, principalmente nas primeiras figuras, né, essa oscilação, né, o momento do objetivo, o momento subjetivo, e o que escapa para a certeza, por exemplo, no caso da certeza sensível, é o movimento que ela faz do objeto para o sujeito, que é o mesmo, porque esse objeto é dela. Então, esse Begriff é o que fica, né? E não o saber real que a consciência toma naquele momento, imersa na experiência. Mas à medida que se toma imediatamente por saber real, esse caminho tem para ela significação negativa. O que é a realização do conceito vale para ela antes como perda de si mesma, já que nesse caminho perde sua verdade. Então é o problema que o Hegel já no Differenzschrift coloca como a revolta do senso comum diante do saber especulativo, né? Porque significa de alguma maneira a destruição do saber comum, né? Isso eu acho que eu já falei para quem fez o primeiro ano comigo, né? É o problema também de quem faz filosofia, né? É a própria destruição dos laços familiares, normais, tranquilos, né? Porque a questão não é teórica só, ela implica a destruição, a própria pessoa que muda e tudo. Enfim, isso traduzindo um pouco grosseiramente, isso aqui para um plano existencial, né? Aliás, que o Gurdjieff gosta muito de fazer essas passagens, porque o Gurdjieff tem um pé no existencialismo do Heidegger e outro na fenomenologia, né? No Hegel. Então ele vai lendo sempre essa experiência como no sentido existencial mesmo, né? Então me permito também fazer uma ou outra passagem aí, né? Mas o fato é que a coisa é um pouco, talvez, mais profunda no caso do Hegel, né? Porque há toda uma implicação diante da filosofia moderna, né? Quando ele diz: por isso esse caminho pode ser considerado o caminho da dúvida, ou com mais propriedade, caminho do desespero.
esse trocadilho, né, que o Hegel faz, da Zweifel, da Verzweiflung, né, ele é significativo porque a realização do sujeito hegeliano não é uma realização tal como a do sujeito cartesiano, que duvida para chegar à certeza de si, e de alguma maneira essa dúvida ela acaba tendo um caráter metódico, é uma dúvida um tanto quanto articulada num plano conceitual, né? Num plano teórico, né? E é meio que uma dúvida, eu diria, enfim, um pouco de gabinete, né? Duvido, né? Mas não é dúvida real. A dúvida real é essa Verzweiflung, né? Esse desespero, porque aí a dúvida incide sobre o próprio sujeito, que está na experiência, né? E ela incide negativamente como dor, experiência negativa da consciência que some, porque essas figuras elas são momentos efetivos na existência, e o que ocorre é que cada figura é a história da perda dela mesma, né? Então há aí todo um caminho do desespero, né? Pois nele não ocorre o que se costuma entender por dúvida, um vacilar nessa ou naquela pretensa verdade, seguida de um conveniente desvanecer-se de novo da dúvida e um regresso àquela verdade, de forma que no fim a coisa seja tomada como era antes. Quer dizer, não é uma dúvida assim, agora eu vou duvidar. Quer dizer, uma dúvida assim, inofensiva de alguma maneira, porque depois da dúvida eu vou chegar à verdade. Enfim, não é teórica. Justamente aqui ressoa de novo a crítica lá do início, né, da separação do saber e da verdade. Ao contrário, a dúvida que expomos é a penetração consciente na inverdade do saber fenomenal. Para esse saber, o que há de mais real é antes somente o conceito irrealizado. Esse ceticismo que atingiu a perfeição não é, pois, o que um zelo severo pela verdade e pela ciência tem a ilusão de ter aprontado e aparelhado para elas. A saber, o propósito de não se entregar na ciência à autoridade do pensamento alheio e só seguir sua própria convicção, ou melhor ainda, tudo produzir por si mesmo e só ter o seu próprio ato como sendo verdadeiro. A série de figuras que a consciência percorre nesse caminho é, a bem dizer, a história detalhada da formação para a ciência da própria consciência. Um pouco adiante, esse caminho é o desenvolvimento efetivo, seguir sua própria opinião. Bom, aí o Hegel coloca essa coisa da autoridade, seguir a própria opinião, e toda essa questão do ceticismo, né? O que nós temos aqui? O que eu acho que vale destacar e comentar nesse caminho é essa ideia da perda de si mesmo, desse contraposto que eu já comentei, da dúvida, da Verzweiflung, né? Que imprime todo um caráter de fato existencial para o Hegel, né? Não é à toa que o Sartre vai tirar dali o ser e o nada, pelo menos em parte do ser e nada tem a ver com isso, né? Então, tudo isso também se refere à concepção de uma consciência fora. Com Hegel, a consciência deixa de ser esse lugar seguro, né? Não vai mais ter conteúdo da consciência, mas a consciência está no fora e o dentro acabam se extinguindo, né? Tudo, a consciência está no mundo, né? No sentido até do que depois a fenomenologia, não a do Hegel, mas a Husserliana, vai chamar de intencionalidade de alguma maneira, que o Heidegger vai dar no Dasein do Heidegger, né? E no fundo esse nada também do Sartre, né? Então todo esse caráter dramático, esse caráter da perda, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa ideia da formação, que é essa Bildung, né? Bildung, que é tanto formação quanto cultura. São dois termos aí que pode se traduzir de duas maneiras, né? E tem um sentido amplo de um aprendizado, e tem a ver com uma certa retrospectiva, né, do passado. O Jean Hippolyte
afirma que a fenomenologia do espírito lembra um romance de formação, a questão do Bildungsroman, que no meio alemão, né, e também em termos universais, que realiza isso é os anos de aprendizado do Wilhelm Meister, né, a obra do Goethe de 1795-96, né, e o Hegel, ele então, com isso, com essa noção de formação, né, pode-se dizer que ele abre espaço para a literatura, enfim, para a incorporação dos vários saberes do homem, né, sociologia, economia, direito, psicologia, história, tudo isso entra nesse campo da formação, né. E no caso do Goethe, não sei se quem já leu o romance, né, é a formação do Meister, né, e inclusive ela tem lá a formação pelo teatro, formação pela vida, né, então é todo um percurso, né, do indivíduo que se forma a si, mas que a formação é essencialmente negativa, né, é pelas experiências negativas, né, que o sujeito vai então para frente, né. O Hegel, eu acho que já citei aqui essa coisa o Hegel interpreta isso na estética como as cabeçadas, né, que o indivíduo dá na vida, né, no sentido dessa experiência negativa, né. É claro que a fenomenologia do espírito não é um personagem, né, de romance, que é a consciência, mas há uma certa sintonia, né, entre o Hegel e o Goethe, né. No caso do Hegel, essa formação, se a gente pega a filosofia do direito, o Hegel tem uma afirmação sobre isso na seção sobre a sociedade civil da filosofia do direito, em que ele fala que essa formação é um duro trabalho que inicia com a particularidade e se encaminha rumo ao universal. Eu traduzi aqui do parágrafo 187. Diz o seguinte lá sobre a formação. A formação é, por conseguinte, em sua determinação absoluta, a libertação e o trabalho da libertação superior, a saber, o ponto de passagem absoluto para a substancialidade ética não mais imediata, natural, mas espiritual, infinitamente subjetiva e igualmente elevada à figura da universalidade. Essa libertação é no sujeito o trabalho duro contra a mera subjetividade do comportamento, contra a imediatidade dos desejos, bem como contra a vaidade subjetiva do sentimento e do arbítrio do bem-querer. O fato de ser esse trabalho duro constitui uma parte do desfavor que recai sobre ele, sobre esse trabalho. Por meio desse trabalho da formação, porém, a vontade subjetiva alcança ela mesma a objetividade, na qual somente o trabalho é, por seu lado, digno e apto de ser a efetividade da ideia. Então, toda essa relação entre trabalho e formação, e libertação e abdicação da mera subjetividade, vaidade subjetiva e tudo isso, né? Então, essa é uma das caracterizações, há inúmeras no pensamento do Hegel, sobre o que vem a ser essa Bildung, né? Aliás, o Gadamer, na Verdade e Método, considera esse um dos conceitos fundamentais do Hegel, né? Que ele opõe a formatio, né? Que a Bildung é essa formação por si mesmo, né? Então, essa formação possui amplas conotações na filosofia de Hegel. Mesmo no interior da fenomenologia do espírito, ela exprime o sentido geral de todo o percurso da consciência, bem como ela mesma uma figura, um momento da eticidade moderna. Esse é um problema, porque quando Hegel entra no capítulo da ética, existe o mundo antigo e depois a época moderna, que é a cultura. Então, a cultura, no fundo, tem um sentido até negativo, porque é alienação, né?
alienação da consciência, do espírito, não da consciência, do espírito de si mesmo, né? Então é esse espaço, né, do mero cultivo, do espaço da mera crítica pela crítica, né, que o Hegel identifica com Aufklärung, com iluminismo. Aliás, um dos capítulos mais interessantes da fenomenologia, que é essa crítica do Hegel a essa abstração moderna, né, a essa crítica pela crítica que marca o iluminismo, né? Quem investigou isso muito bem, que é um artigo que vale a pena ser lido, é um artigo do padre Vaz, do Henrique de Lima Vaz. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que é um dos grandes hegelianos brasileiros. Ele já faleceu, né? Então, esse artigo é Cultura e Ideologia, sobre a interpretação do capítulo 6 da Fenomenologia do Espírito. Henrique de Lima Vaz, ele foi um dos maiores hegelianos no Brasil, né? E está na revista Critério. Nessa revista tem na biblioteca, por isso eu não vou deixar no xerox esse texto, né? E é do número 67, de 73 e 74. Então, o Vaz, ele aqui primeiro explora a noção de cultura, né, que é bem complexa, né, como horizonte da fenomenologia do espírito, né, e depois entra nesse capítulo específico, né, sobre a cultura, que é essa alienação do espírito de si mesmo, né. Então, há toda uma ideia aqui que ele cita comentários também, né? Tem a ver com essa relação do saber absoluto com o indivíduo, né? A formação da consciência para a ciência enquanto uma autoformação, né? E tem também todo um caráter pedagógico em jogo, né? Mas que o Vaz fala que não é bem pedagógico, né? Porque não é algo que conduz uma forma de vida, né? Mas é o elemento da ciência, né? Então, e também não é meramente cultura, né? Embora haja aí uma certa ressonância, né, do Hegel, o Hegel, digamos, como levando as últimas consequências dessa ideia da Aufklärung, né? Num certo momento, aqui na página 28, ele fala: estabelecer uma relação rigorosa entre história e dialética, tal o propósito da fenomenologia, na medida mesma em que se constrói em torno do conceito central de Bildung. Mais adiante, a formação da consciência é, no projeto de Hegel, reconstituição do caminho através do qual a consciência individual vem a tornar-se consciência universal, ou consciência do espírito universal. Entre os dois termos, a mediação é dada pela totalidade das figuras que a consciência assume no seu movimento, que é movimento mesmo da cultura, ordenando-se como vida do espírito. Enfim, uma série de ponderações, análises, né, sobre a noção de cultura, né? E que é o que está no prefácio, né? Essa tarefa de conduzir o indivíduo de sua situação de incultura até o saber tinha que ser entendida no seu sentido universal, diz o Hegel, e tinha que considerar o indivíduo universal, o espírito consciente de si, em sua formação, né? O indivíduo singular deve percorrer igualmente os degraus da formação do espírito universal. Nesse sentido, a fenomenologia do espírito, Hegel escreve a fenomenologia do espírito tendo presente todo o percurso feito, né?
mas ele o escreve na perspectiva da consciência que faz esse percurso, né? E ao fazer isso, ele propõe a cada indivíduo uma tarefa. Foi o que eu já disse antes do intervalo, né? A formação é, assim, a própria história do mundo, né? Embora seja preciso notar que o individualismo tem que ser freado, né? E é isso que o Hegel coloca no último parágrafo do prefácio da Fenomenologia do Espírito. Ou seja, não é que aí tudo se coloque no plano do indivíduo, né? Aqui na página 62, o último parágrafo. Aliás, esse parágrafo remete justamente a essa limitação que a filosofia do direito, esse trecho que eu li, indica também, né? Quando diz Hegel, vivemos, aliás, numa época em que a universalidade do espírito está fortemente consolidada, e a singularidade, como convém, tornou-se tanto mais insignificante, em que a universalidade se aferra a toda a sua extensão e riqueza acumulada e as reivindica para si. A parte que cabe à atividade do indivíduo na obra total do espírito só pode ser mínima. Assim, ele deve esquecer-se, como já o implica a natureza da ciência. Na verdade, o indivíduo deve vir a ser e também deve fazer o que lhe for possível, mas não se deve exigir muito dele, já que tão pouco pode esperar de si e reclamar para si mesmo. Quer dizer, esse parágrafo ele também é polêmico, porque é aqui que as pessoas se apoiam para dizer que em Hegel o indivíduo ele é absorvido pela totalidade e tudo mais, né? O que não é bem assim, né? O que o Hegel quer dizer é que o indivíduo deve levar a experiência individual, as últimas consequências, e reconhecer, portanto, a universalidade, né? Aliás, eu tenho um orientando que está terminando um trabalho de mestrado sobre a noção de individualidade na fenomenologia do espírito, né? E aí mostra toda a importância dessa passagem pelo individual, né? Por outro lado, esse trecho também nos remete ao Hegel, o filósofo dos grandes, dos grandes movimentos do saber e do espírito humano, né? Obviamente Hegel não é uma filosofia do particular, das vaidades subjetivas e assim por diante, né? Então esse é o sentido da formação. Essa formação não é a formação romântica, né, do indivíduo que vai percorrendo aventurosamente e tudo é para ele, né? E vai ficando para trás essas experiências que acabam apenas se mantendo num plano subjetivo como recordações. No caso do Hegel, a verdade é esse processo e não tanto o indivíduo que fica, né? E aí há várias interpretações dessa formação, né? O Chatelet, comentador do Hegel, ele examina os passos da passagem da consciência para o espírito, né? Enfim, o Jacques Donne, que é um outro comentador, entende que o itinerário da fenomenologia é níveis de formação, né? Da indistinção à razão, à experiência social e as superestruturas, como ele fala, né? Ou seja, o percurso da fenomenologia é esse momento propriamente subjetivo, né? Certeza sensível, percepção e entendimento, aquela dialética do senhor e do escravo, onde a consciência de si se coloca, e essa passagem para a objetividade, que é a razão, né? E que então entra na eticidade e que é propriamente o social, né? O espírito ético, né? E depois a religião e a filosofia, né? E onde também alcança espaço a arte. Esses três momentos seriam os grandes momentos da formação, né? E aí o Hippolyte, aliás, o Lukács, no jovem Hegel, vai falar em espírito subjetivo, objetivo e absoluto, já antecipando as divisões da enciclopédia.
O Hippolyte afirma que, eu cito no Gênesis, na tradução brasileira 343, a fenomenologia se propõe a uma dupla tarefa. Por um lado, conduzir a consciência ingênua ao saber filosófico, por outro lado, fazer a consciência singular sair de seu pretenso isolamento, de seu ser para si exclusivo, para elevá-la ao espírito. Enfim, há inúmeras interpretações dessa formação, e essa formação, sem dúvida, no Hegel, tem várias conotações, é um daqueles conceitos amplos e complexos da filosofia de Hegel, né? Agora, um terceiro aspecto nesse parágrafo aqui é a questão do ceticismo, né? O ceticismo que leva à questão do nada. Quer dizer, esse nada não é, quer dizer, não é um puro nada, né? E o ceticismo é o que conduz a consciência em seu avanço. E esse tópico permite pensar também no tema da negatividade, que é então esclarecida no parágrafo seguinte, no 7º, né? O nada determinado. No prefácio, Hegel afirma que o saber se dá como um saber da consciência e enquanto absoluto dilaceramento, né? Embora a consciência seja o todo também, né? Mas sempre essa coisa de não ficar apenas no particular, né? Na afirmação do particular. Embora o absoluto seja essa afirmação de que os homens, em cada época histórica, sempre procuram alcançar o ponto mais alto possível, né? Então, essa dialética entre negatividade e positividade que se articula ao longo do processo. E aí, esse processo real, é um movimento e envolve o passado. São várias caracterizações do prefácio. E aí a questão é o que é essa negatividade. Essa negatividade, ela tem que ser vista como negação determinada, que não acaba no puro nada. Parágrafo 7. A série completa das formas da consciência não real resultará mediante a necessidade do processo de sua concatenação mesma. Essa palavra processo em alemão é Fortgang. Eu acho que seria melhor traduzir por progressão. Fortgang, de progredir, né? Não é a palavra processo, embora eu tenha traduzido por processo. Para fazer inteligível esse ponto, pode-se notar previamente, de maneira geral, que a apresentação da consciência não verdadeira em sua inverdade não é um movimento puramente negativo. A consciência natural tem geralmente uma visão unilateral assim, sobre esse movimento. Ou seja, no plano da consciência é negativo, porque ela acaba. E para ela é sempre um fracasso, né? Mas ocorre que há um processo maior aí, né? De negação, né? A consciência natural tem geralmente uma visão unilateral assim sobre esse movimento, um saber que faz dessa unilateralidade a sua essência é uma das figuras da consciência imperfeita, que ocorre no curso do itinerário e que ali se apresentará. Hegel está se referindo até a ceticismo como uma figura particular. Trata-se precisamente do ceticismo que vê sempre no resultado somente o puro nada e abstrai de que esse nada é determinadamente o nada daquilo de que resulta. Porém, o nada, tomado só como o nada daquilo de onde procede, só é de fato o resultado verdadeiro. É assim um nada determinado e tem um conteúdo. Essa negação determinada, que logo abaixo Hegel vai caracterizar, que é o importante, né? Bestimmte Negation. E aí também é uma negação da negação, que reverte para uma positividade.
a perda do objeto no percurso da consciência é apenas negativo para ela, mas não do ponto de vista de todo o processo, pois essa negação prepara o estágio seguinte do trajeto da fenomenologia, né? Por isso se diz negação determinada. E o Hegel tem mais uma vez um trecho na Ciência da Lógica, em que ele explica, ao meu ver, essa passagem aqui de uma maneira interessante. Eu vou ler aqui um trecho da Ciência da Lógica, numa tradução que eu fiz, está em curso, né? Em que o Hegel justamente interpreta isso de uma maneira mais ampla. Na fenomenologia do espírito, diz Hegel, eu apresentei um exemplo desse método da negação, né, em um objeto mais concreto, a consciência. Trata-se de configurações da consciência, as quais, cada uma em sua realização, se dissolve a si mesma, tem sua própria negação como seu resultado, e com isso passa para uma configuração mais elevada. A única coisa para alcançar a progressão científica é o conhecimento da proposição lógica de que o negativo é igualmente positivo, ou que o que se contradiz não se dissolve no que é nulo, no nada abstrato, mas essencialmente apenas na negação de seu conteúdo particular, ou que uma tal negação não é toda negação, e sim a negação da questão determinada que se dissolve, com o que é negação determinada, que, portanto, no resultado está contido essencialmente aquilo do qual resulta, o que é propriamente uma tautologia, pois, de outro modo, seria algo meramente imediato, não um resultado. E assim vai. Isso é na edição alemã, volume 5, página 49, edição da Zurkand. Ou seja, o negativo remete para o próprio sentido da dialética da consciência. A ciência de um tal caminho é a ciência da experiência que a consciência faz. A negatividade é tida como processo da experiência, como alienação, que todavia retorna a si, se torna propriedade da consciência. O falso, no caso, é um momento da verdade, mas não como mero falso. E esse percurso, ele é da consciência ao espírito, né? Enquanto uma experiência que a consciência faz em si mesma. E isso, então, é a negatividade, né? Como uma espécie de motor desse trajeto da consciência. Isso explicado assim é um pouco abstrato, né? Porque é preciso perceber como que se dá esse percurso na consciência por detrás dela, né? Talvez a primeira figura, a certeza sensível, né? Ela, por exemplo, ela começa com um saber objetual. Ela quer dizer o mundo na sua plenitude, né? Então ela diz isso num plano temporal e no plano espacial, né? O aqui, o agora, quer dizer, o aqui espacial, o agora temporal. E o que ocorre é que um aqui remete a outro aqui, um agora remete a outro agora. E aí ela percebe que esse aqui, esse agora, é ela que está dizendo. Então é o segundo momento da certeza sensível, que ela passa desse objeto para o sujeito, ela nega esse objeto para se afirmar. Primeiro ela nega a si para afirmar esse objeto, depois ela nega o objeto para se afirmar a si. E aí ela vai nesse dizar, é ela que diz aqui, agora. Mas esse aqui agora dito por ela é igualmente negativo, né? Porque é o mero visar, é ela que está dizendo, porque uma outra consciência também diz aqui e agora, né? Então há aí uma série de negações, né? Em que a certeza sensível ela vai se dissolvendo na própria verdade dela, embora ela seja uma figura que se mantenha no mero visar. Então ela, de alguma maneira, percebe que ela não consegue dizer a verdade, e portanto ela não se sustenta no plano do saber, embora ela seja uma figura particular que se mantém como figura. Mas a verdade dela é esse movimento de ir e vir, essa negação determinada no plano do sujeito e do objeto.
E, portanto, é uma negação determinada, porque há aí uma determinação acontecendo, né? E ela, então, vai perceber nesse movimento todo que a verdade dela é esse universal, que desde o início bloqueia que ela diga o aqui e agora no objeto, e também enquanto visar, porque ela vai perceber que esse aqui, ela já está imediatamente no plano do universal. Agora, é interessante remeter essa concepção hegeliana de negação a outras perspectivas, né? Não é uma negatividade que vai, por exemplo, gerar... não é uma negatividade do puro nada, de um nada do ser, por exemplo, tal como talvez como coloca o Heidegger, né? Que é o nada que nadifica, né? Que é o nada que está além do sujeito, no caso, né? Aquém, digamos, além ou aquém, conforme nós podemos ver no texto do Heidegger, que é metafísica. Esse nada do Hegel é um nada da própria estrutura da subjetividade. Ou seja, é a verdade dessa subjetividade, é a nadificação nela mesma, enquanto negação determinada. É claro que também aqui o Sartre seria um horizonte, o ser e o nada, né? Mas aí é preciso perceber que no caso do Hegel, esse nada, ele é essencialmente um processo de negação determinada no plano da consciência e permite a própria racionalidade, né? E isso leva à questão de que não existe uma consciência separada do mundo, ou determinada essencialmente por um eu penso, como pura unidade doadora de sentido. Pelo contrário, a consciência em Hegel é cindida, se nega internamente. Isso talvez fique mais forte, fique mais claro, evidente nessa dialética do senhor e do escravo, que é o momento da consciência de si, porque todos esses três momentos anteriores, iniciais, né, da certeza sensível, da percepção, do entendimento, o que ocorre? A consciência está às voltas com esse outro dela mesma, que é ela mesma, mas que se apresenta ainda como um outro objetual, coisal, digamos assim, né? No primeiro momento, certeza sensível, tenta dizer a plenitude da coisa, e o que a verdade é que é o universal. Ela não consegue nunca dizer a plenitude, né? No segundo momento, a percepção tenta dizer esse universal sensivelmente, como universal percebido, tanto no plano da coisa, a coisa e as propriedades, as substâncias e propriedades. No plano do sujeito, é um sujeito que percebe. E nos dois casos, quer dizer, essa dialética o erro está em pensar o universal de maneira sensível, como percepção. Justamente a figura do entendimento vai dizer que a verdade do sensível é o universal, enquanto tal, enquanto subjetividade. Ou seja, é o problema da lei, da força, ou seja, a verdade da coisa não é a coisa que eu percebo, não é nem a coisa na sua plenitude, aqui e agora, não é nem a coisa como um complexo de percepções, uma propriedade, um hipokeimenon, né? Na linguagem antiga, que tem propriedades, né? Que por sua vez é percebida por um sujeito, que justamente é a percepção, né? Que percebe, que tem sensações, né? Mas o universal, o verdadeiro universal é o que não é a coisa. É o que a ciência moderna diz, que é força, ou lei de força. Não é nenhuma força, que a força ainda é o universal exterior, mas é a lei da força. Ou seja, é a pura subjetividade que se encontra no mundo, que é a verdade do entendimento. Como Hegel diz bem lá no fim do entendimento, a consciência percebe que por trás da cortina não há nada, senão ela mesma. Se ela não vai lá, ela não vê nada senão ela mesma. Então, o que a verdade do entendimento é o que o Kant, de alguma maneira, diz que a verdade do objeto é o sujeito.
eu não encontro lá nada se eu não ponho lá, de alguma maneira, né? Só que falta ver essa verdade da consciência que se vê no outro, enquanto a si. E aí surge o problema da dialética do senhor e do escravo, porque aí a coisa aí a nadificação se torna crucial, porque não vai mais ser ter uma consciência tentando se ver no outro dela que ela toma como coisa. Até pode, no início da dialética do senhor e do escravo, esse outro é coisa. Mas ocorre que a experiência da consciência, no momento, numa relação com uma outra consciência, que não é um outro objeto, é que esse outro, assim como essa consciência aplica a uma outra, essa outra aplica nela. Então há uma dupla aplicação, né? Não há uma relação de sujeito-objeto. E essa é a verdade da consciência em que surge a nadificação, digamos, colocada cruamente, né? Por isso que o Hegel, na sequência, tem aquelas figuras do estoicismo, do ceticismo, do epicurismo. Por quê? Porque o ceticismo, porque é a consciência infeliz. Quer dizer, a consciência infeliz, não, porque então eu não me realizo mais, então ou eu nego tudo, ou eu me refugio na minha interioridade, ou eu me entrego ao prazer. A vida é prazer. Então, são, de alguma maneira, experiências nadificantes, né? Diante de uma experiência que alcança essa negatividade mesma, né? Que o primeiro momento, digamos, mais trágico de desespero é ali na relação do senhor e do escravo, né? Uma relação em que a consciência percebe que a verdade dela é a escravidão. Só que, aliás, eu discordo do Kochev quando ele fala que a verdade é o escravo. A verdade é a escravidão. E aí há uma grande questão, porque aí é uma interpretação de uma linha que a verdade do capitalista é o trabalhador, né? Que aí é diferente, né? Você dizer que a verdade é o escravo. A verdade é a escravidão. E por isso leva à ideia do nós como reino social. É óbvio que a consciência vai demorar ainda para chegar a esse nós, né? Que só vai surgir depois da individualidade e tudo mais, né? Mas, bom, enfim, a gente vai ver ainda esse trecho da dialética do senhor e do escravo, tentar compreendê-lo, como o problema ali é de Knechtschaft, nicht der Knecht, não é a verdade, nicht der Knecht. É uma figura universal, não é uma tentativa não é particularização, de novo, né? Bom, então há todo esse percurso da negação, que no entanto é negatividade determinada e portanto há um progresso da consciência que de alguma maneira a consciência se forma desfazendo preconceitos, né? Enriquecendo-se num processo de negação, né? Agora, um último ponto é esse parágrafo 8º que indica que esse percurso, porque é negação determinada, ele é um percurso que tem um objetivo, que tem que existe aí, que a consciência ela tem a dialética hegeliana, esse percurso do em si e do para si, que é um para o outro, que nós vamos ver na aula que vem, é um percurso que é necessário e livre ao mesmo tempo, enquanto interno. Não tem nada a ver com antinomias, liberdade e necessidade. É que há uma necessidade intrínseca na própria liberdade. E há, digamos assim, uma liberdade na necessidade, um duplo caminho. Então, nesse 8º parágrafo, com a indicação da negação determinada, é apontado para o sentido geral dessa progressão, enquanto uma superação da consciência que não se detém em nenhum momento de seu percurso. A consciência é teórica e prática, possui um alvo e um caminho a percorrer. Ela não se detém no sentido de que possui uma transcendência
quer dizer, ela não se detém no sentido de que ela não possui algo além como uma espécie de fim, né? Mas essa transcendência é imanente a ela, né? Isso lembra o prefácio quando Hegel fala que a razão é um atuar conforme a fins. E de alguma maneira lembra também esse absoluto dilaceramento hinausgerissen werden. A consciência ela tem essa progressão, né? Então, não há, portanto, fim da história ou uma espécie de utopia, né? Uma espécie de estado em que os homens socializam ou algo assim, né? Não existe esse, ou o capitalismo que realiza, então todos vão ser felizes, não sei o quê, né? Esse percurso da consciência, ele não tem ponto final, né? Estabelecido. Ele é a racionalidade que de alguma maneira vai sempre avançando, né? Enquanto isso é algo da própria razão, né? E aí implica a morte, né? A morte como uma perspectiva, né? Que se coloca como no plano individual e de alguma maneira uma experiência radical do fim de cada figura, né? Não poderá achar nenhum descanso, violência que a consciência sofre, que vem dela mesma e assim por diante. Bom, é isso então. Eu acho que podemos ficar hoje por aqui. E na próxima aula, o movimento dialético, Dialektische Bewegung, o parágrafo 9 até o 17, né? E tentar abarcar ainda os parágrafos do prefácio, né? Que são bem complexos, esses sinais sobre a proposição especulativa. O Hegel já está aí na lógica, né? Bom, vamos por aqui, né? Uma dúvida só. Como eu digo negatividade indeterminada, posso considerar ela como um vazio, uma nulidade? Sim. E não vai passar por um momento de positividade? Sim, uma mera abstração. Como se a humanidade pudesse não ter esse percurso da razão. Pensando na definição de ironia, não, baseado em ironia conteúdo. Ironia é nada que não dá nada. Deu a disponibilizar no Coursera. Estava lendo na história. Você conhece o site? Não conhece? Um outro povo já fez o conceito. Mas ele tem um caminho legal em que chega a ser sempre progressivo.